Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje, nosso tema é jurídico. Falaremos sobre direito do trabalho. Uma excelente oportunidade para tirar suas dúvidas. Você que acha que aconteceu uma situação, se tem direito ou não. Nós temos um ponto importante de abordar, que é a reforma trabalhista. Trouxe modificações que, nas nossas conversas daqui para trás, todos os nossos advogados que estiveram aqui e falaram sobre o direito do trabalho, faltava tempo, né, para a gente saber se as mudanças iam se concretizar ou se haveria alguma outra mudança. Hoje a gente tem mais tempo, né, e certezas aí, algumas certezas já de situações que ficaram ou que não deram certo, que a reforma também trouxe. Aproveita a oportunidade para tirar sua dúvida através do nosso WhatsApp, 11 3337 5886. 11 3337 5886. Tudo que tiver relacionado aí ao direito do trabalho, você manda e vai ter a sua dúvida respondida aqui no programa de hoje. As redes sociais da HIT também estão à sua disposição e fica o meu convite para que você possa navegar por todas elas e se inscrever, receber as notificações. Se você navega melhor pelo Instagram, é a sua rede social favorita, é fácil para você? Então vai lá, @TVHit. Ah, Denise, eu prefiro o Facebook. Tem Facebook também, HIT TV Oficial. Agora, você não pode deixar de se inscrever no nosso canal do YouTube, é HIT TV, porque lá você acompanha toda a nossa programação ao vivo, em tempo real, na transmissão simultânea, mesmo quando estiver fora de casa, não tem uma TV à sua disposição, através do canal do YouTube você consegue nos assistir e acompanhar, e depois de cada programa os vídeos sobem para a plataforma, que é para você ver e rever a hora em que você quiser. Então corre lá para ficar por dentro, e as minhas redes sociais, sempre com o meu nome no Instagram ou no Facebook, Denise Luque. Mande a sua pergunta sobre o programa de hoje. O tema é direito do trabalho ou sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas. Tá combinado? Hoje eu tenho o prazer de receber a advogada, a doutora Suelen Colombo. Doutora, obrigada por ter vindo. Prazer enorme te conhecer. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder contribuir, esclarecer e tirar dúvidas, porque eu sei que existem muitas, né? Com certeza. E aí, já era difícil entender o direito do trabalho antes da reforma. Sim. Aí, quando a gente está quase entendendo e acostumando, reforma, né? Então, primeiro aqueles meses, acho que foi mais de ano, de vai ter reforma, o que vai entrar e o que não vai. Exatamente. Aí, começou a valer, então, reforma aprovada, já está valendo. Aí, um tempo para se adaptar. Será que vale para todos os contratos? Será que só para contratos novos, né? Todas essas perguntas foram feitas aqui. Faltava mesmo, acho, doutora, tempo, porque o direito tem isso, né? Tem. Então, há mudanças, as mudanças acontecem e muitos advogados, eu não sei qual que é o seu parecer, você pode até dizer para nós, disseram aqui no Consulta ao Doutor que era necessário mesmo fazer uma reforma, né? Que precisava, que as coisas mudaram, o relacionamento mudou e que era muito antigo, então, as leis que regiam, né? Que precisava fazer algumas alterações, eram necessárias. Será que atendeu as expectativas? Não atendeu? A gente vai conversar no programa de hoje. Isso, eu acho. Existe uma discussão em torno disso, né? Lógico que a classe dos empregados não concordam com muitas coisas, porque eles tiveram direitos retirados. Não direitos fundamentais, que aqui é bom deixar claro. A reforma trabalhista ela não veio retirar direitos, como muitos afirmaram. Ah, está retirando direitos fundamentais. Não. Os fundamentais que estão ali no artigo 7º da Constituição Federal, eles continuam lá. Agora, os infraconstitucionais, que a gente teve que mexer, e aí eu concordo, para facilitar a vida do empregador. Porque, veja, a gente tem que ser imparcial. Mesmo quem advoga para um lado para o outro, quando a gente está falando da lei geral ali, que é a CLT, por exemplo, você não pode querer só beneficiar um ou outro, porque você vai descobrir, aquele cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, descobre o pé. Não, isso não vai funcionar. Tanto que a gente já está vendo que não está funcionando, né? A gente precisa ali de um equilíbrio. E o empregador, ele precisa também ter um suporte.
Inclusive, Denise, eu até fiz um vídeo no meu Instagram recentemente sobre o custo de um empregado para o empregador. Ou seja, o empregador, ele paga muito, não é falando assim, justificando, tá, gente? Mas só para vocês entenderem. Ele paga muito, ele paga o dobro do que você recebe em tese e você recebe pouco. E a culpa não é só do empregado, você entende? Então, a ideia foi tentar dar uma leveza ali para o empregador para que ele possa promover, gerar mais empregos, porque, afinal, o empregado precisa do empregador para sobreviver. E por isso que eu acho que a reforma foi importante, mas como você bem falou, a gente ainda está em fase de discussões. Eu acho que muita coisa aí ainda vai mudar. Legal saber. Agora, doutora, então, para a gente esclarecer aqui, as perguntas vêm muito sempre nesse sentido, né? Toda vez que começa a trabalhar, onde você tem uma assiduidade, então uma necessidade de estar lá em determinado horário e só pode ir embora no final do dia, onde só pode ser você não é substituído. Sempre que você tem acho que algumas regrinhas, né? Isso. Sempre tem que registrar o funcionário. Isso, porque nós temos hoje empresários pequenos, né? Então, a gente tem hoje modalidades de negócio, inclusive que surgiram com a pandemia, muito pequenos e que as pessoas precisam de mão de obra, claro, né? E aí é sempre essa dúvida, não, mas não é todo dia, mas é eventualmente. Como que é essa situação? Então, explica pra gente. Olha, eu sempre oriento os meus clientes a ter a seguinte visão sobre o negócio. Você tem uma empresa, ela é pequena ou não, faça as contas antes. Faça as contas. Se você tem condição de pagar o dobro para aquele funcionário que você quer contratar, ótimo, contrata. Você não tem condição, se vira. Mas não pega ninguém para ficar lá com esses 5 requisitos, que até você citou, que a gente fala, eu costumo brincar, que eu aprendi na época da faculdade e ficou na cabeça, que é o chope, né? Você tem que ter subordinação, onerosidade, pessoalidade, tem que ser pessoa física, tá? Você não pode ser substituído ali, então você tem que ter todos esses requisitos. Se a pessoa tiver todos esses requisitos, já ficou caracterizado o vínculo empregatício, portanto, você tem que ser registrado, não há o que discutir. Muitos fazem a tal pejotização, né? Que aí eu acho outro problema, que a gente pode até falar mais para frente ali, detalhar, mas só para fechar esse assunto, é importante que você faça as contas antes, registre. Ah, Suelen, mas eu não quero ter essa pessoa todo o tempo, porque é só de vez em quando. Existe, com a reforma trabalhista, o trabalho intermitente. Então, você só paga quando a pessoa vem trabalhar. Então, de uma certa forma, pode ser uma alternativa. É registrado isso? Isso, registrado. Mas intermitente. Intermitente. Por exemplo, eu trabalho hoje para você, aí eu só posso trabalhar para você daqui, sei lá, 10 dias, 20 dias que você me chama de novo. Tudo Mas isso... não estou pagando esse período em que você não trabalhou. Não, você só paga o que eu efetivamente trabalhei. Tá. Só que aí você paga tudo. É registrado, o dia que você trabalhou, sempre com base no salário mínimo ou da categoria ali que você está prestando esse serviço. Ali você paga também já férias, 13º, tudo certinho, né? Só que você tem, de certa forma, um vínculo. Ou seja, não dá para fugir do vínculo e das responsabilidades do empregador. Por isso que eu falo. Não tem como contratar, não contrata. Vamos ver outra forma de você viabilizar o seu serviço. Quer contratar? Saiba que tem que ser registrado e tem que ser no máximo em 5 dias, tá? Você começou hoje, 5 dias, senão tem multa. E prestadores de serviço, então, onde você tem alguém que é uma empresa, né? E às vezes é o próprio dono da empresa. E algumas atividades, algumas profissões já costumam trabalhar dessa forma. Sim. Para quem está em casa entender o que é seguro fazer, porque lá na frente isso pode dar problema, né? Sim. É interessante você entender o seguinte, você contratou, você fez um contrato de prestação de serviço, que é totalmente diferente de contrato seletista, tá? Que é aquele registrado na carteira. Essa pessoa, ela tem que ter, em regra, um CNPJ, ela vai ter que te emitir nota. E, Suelen, mas o que vai diferenciar, né? Que só uma nota vai diferenciar? Aí que muitos se enganam. É aí. Não é emitir só uma nota. Veja, Denise, se eu emito uma nota para você todo dia, dia 4, dia 3, para você me pagar dia 5,
já tá cheirando um estranho, né? Entendi. Eu tenho horário para entrar, eu tenho horário para sair, eu só tenho você, aí já começa a comprometer. Então, se você quer contratar, certifique-se de alguma forma que aquela pessoa presta o mesmo serviço para outra empresa, peça referência. Não, ela trabalha para ele também, para ele. Ah, tá entendeu? bom. Você Se já for não tem só mais pra pessoalidade. você, complica, né? Isso, Porque fica exclusivo. Isso, e você pode mandar alguém no seu lugar. Perceba, é interessante, verifique isso. Não, se você não puder vir, deixa claro, se você não puder vir, pode mandar o seu funcionário, o seu prestador, a pessoa vem legal. e faz. Isso tem acontecido bastante com o pessoal de limpeza, Sim. né? Então, hoje tem muitas empresas, você contrata é a empresa. E aí a gente chama de terceirizada. É uma terceirizada, né? Que não tem Isso. nada a ver com o CLT. Na verdade, a Não, terceirizada assim, registra. Registra. Não você que contrata esse Isso. serviço. Mas você responde também subsidiariamente, Tá. tá? E aí que tá o pulo do gato. Solidário, né? É uma Isso. coisa. O que acontece? Antes até da reforma trabalhista, a empresa não poderia oferecer o trabalho fim, né? Só alguma outra coisa que não fazia parte daquele trabalho. Por exemplo, eu tenho uma padaria, eu vendo pão, meu objetivo é vender pão. Só que eu preciso de alguém para fazer a limpeza. Veja, não é o meu objetivo final, né? Então, eu contratava uma empresa só para fazer a limpeza, para que todo mundo que estiver ali na minha padaria possa focar no atendimento de cliente, possa fazer o pão, enfim. Agora pode inclusive para o serviço fim você pode contratar. Só que, conselho, verifique se essa empresa tem muitos processos ou não. Você pode pedir isso para um colega seu advogado fazer essa pesquisa. Veja se ela cumpre com todas as regras, porque vamos imaginar, se você da parte de limpeza, pode ser que você tenha ali uma convenção própria, que você deve respeitar, além das regras normais, outras regras, tá? Que estão ali na convenção coletiva daquele setor. Veja se ele está cumprindo, se ele está pagando todos os direitos. Por quê? Se a empresa que você contratou não estiver pagando, com certeza é você que vai pagar. Entendi. E tem que ser mensal, não é só na hora da contratação. Desavisado, né? Porque você tá achando, você tá botando todas as suas fichas, Exato. né? Na empresa. Tem que pedir até mensal. Eu aconselho até os meus Tá. clientes a pedir mensalmente todos os pagamentos de impostos. Em condomínios é assim também, né? Isso. Porque tem condomínio que contrata o próprio funcionário, mas outras que contratam a terceirizada. Sim. E aí, se você não tá de olho ali em todos os pagamentos, nas contribuições, se a empresa tá Isso. fazendo tudo Se certinho, tem EPI. depois pode recair sobre o condomínio e a Com conta é certeza. alta, né? Exatamente. Então, tem gente que... Exatamente isso, Denise. Você definiu bem. Eu contratei uma terceirizada, vou ficar sossegado aqui. Não é assim. Não é assim. Legal, ótimo. Muito bem lembrado. Uma perguntinha que chegou aqui, vamos lá. No emprego onde no contrato já deu a data de início e a data de término, é uma relação de trabalho temporário? Sim. Quando você tem o termo final, que é a data final, já está específico ali, você vai receber tudo que foi acordado igualmente, mas ele tem um início e um fim, isso existe. Não é a regra, né? Porque o trabalho seletista, ele foi imaginado para ser contínuo, né? Mas existe exceções. Tem até de demanda, tem até por obra, eu preciso construir, aí você contrata uma equipe para fazer um determinado trabalho. Né? Direito a férias, 13º. Tudo calculado, certinho. Ótimo. Vamos lá. Uma das mudanças aí que aconteceu da reforma foi de férias, a possibilidade de dividir. E aí eu quero entender. Há a possibilidade, então, dessa divisão em até 3 períodos e um deles precisa ter pelo menos 14, é isso? Isso, porque assim, só para entender o que é as férias, ela foi instituída para proteção, né? Para proteção mental, física do empregado, ele precisa ter um tempo de descanso. E antes não, era ou corrido e você podia vender, como a gente fala, né? Um terço. Isso você pode continuar vendendo 1/3 das suas férias, só que isso é uma opção do empregado, tá? É do empregado. O empregado que pode falar assim, eu quero ou eu não quero. Se ele não quiser, não pode forçar. Não pode ser uma coisa compulsória. Não. E aí, agora, Suelen, quem também deixa o empregado tirar as férias? É o empregado que escolhe ou é o empregador? É o empregador. Tá. Porque você está lá para cumprir a agenda da empresa, não a sua. Lógico que quem tem bom senso, combina, para todo mundo ficar feliz, né?
E aí, agora a gente pode dividir em 3, só que só tem 2 regrinhas. Uma delas não pode ser menor que 14, para você ter um período ali realmente de descanso maior, e as outras 2 não podem ser inferior a 5 dias. E precisa começar na segunda-feira? Não, mas não pode começar 2 dias antes de feriados ou fim de semana. Tá. Ou seja, segunda, terça e quarta, se não tiver Se não feriado. tiver feriado. Se tiver 2 dias antes. O E tem que ideal é pagar deixar. também 2 dias antes também, antes de você sair de férias, Por esse comunicar período. 30 dias antes. Ah, então a cada pedacinho, assim, então de 5 dias que a pessoa tira férias, recebe proporcional a esse Isso, período. isso. Ah, tá. E Não é recebe tudo de melhor, uma vez, é tá. melhor porque pode acontecer alguma coisa aí no meio do caminho e você vai ser considerado que você não pagou. Tá, Aí você paga em dobro, você é Ótimo. empregado, né? legal. O mais adequado é essa conversa, é ter essa Isso. conversa. Mas a empresa pode dizer assim, olha, então a partir de agora há a possibilidade de dividir em 3 e nós vamos dividir em 3. Ou é uma escolha nossa? Ah, não, mas eu preciso de 30 dias. Não, isso ainda fica para o empregador decidir. Tá, tudo Tá. sobre férias, É o empregador exceto que se vai vender ou não, quem Isso, define quem é a define empresa. é a Legal. empresa. Data, muita gente questiona isso. Ah, mas eu queria dezembro. Aí a gente tem algumas regras, tá? Por exemplo, também se trabalha marido e esposa na mesma empresa, aí a gente pode até ter um ponto legal que fale que os dois possam tirar férias juntas para ele poder curtirem juntos. Imagina, o marido vai tirar férias e a mulher não, né? Não faz muito sentido. Agora, a não ser que seja num período ali da empresa muito difícil, por exemplo, uma empresa que trabalha com varejo. Bom senso, né? No Natal não vai dar para Não sair vai marido e mulher ali para viajar. Tá. Estagiário também tem que estar de acordo com as férias da escola. Aí a gente vai tendo outras regrinhas ali. Tem muita coisa que é conversada, né? Isso. Que é passível dessa conversa. Vamos lá. Hoje fala-se muito do trabalho à distância, o trabalho remoto, que a gente chama de home office, doutora. E a gente já ouviu um outro termo que é teletrabalho. Queria que você explicasse para a gente, então, a diferença, todo trabalho à distância é home office? Então, é muito importante a gente abordar esse tema, porque todo mundo está falando isso como se tudo isso fosse uma coisa só. Lógico que quando a gente fala trabalho à distância, home office, quer dizer que você não está trabalhando dentro da empresa, portanto, é à distância, em regra é da sua casa, tal. Mas a diferença está no seguinte, o teletrabalho, por exemplo, ele pode ter ali o seu período cobrado pela empresa, a empresa vai controlar o seu horário. Então, mesmo você estando trabalhando em casa, você vai entrar às 8, né, e trabalhar até às 5 da tarde, um exemplo. Com um horário de refeição, tudo bonitinho, horas extras, tal. O outro não. O outro você pode trabalhar de qualquer lugar, fazer o seu tempo. Você tem que cumprir as suas tarefas. Tá. Só que você não tem que estar lá 8 horas da manhã. Você pode começar a trabalhar 3 horas da tarde. Foi a hora que você já limpou a casa, você já mandou seus filhos para a escola, você já fez tudo. Agora eu vou sentar e vou cumprir a minha meta. Como é que chama esse trabalho que não tem o horário fixo? É o teletrabalho, porque o home office você continua trabalhando em casa, mas você tem que cumprir todas as regras já da empresa, com o horário, com Se a tudo. gente pensar aí no que significa a palavra, então, o home office você transferiu o escritório para sua casa. Isso, então, ou Rotina seja, de escritório. rotina de escritório, Legal, entendeu? legal. Tem empresas também que não possibilitam, você pode mudar de cidade, de estado, Isso. mas não de país. É, Então, isso é regra, às vezes, da empresa da empresa. ou tá ligado a alguma lei? Não, tá ligado ao Brasil. Lógico que o Brasil ele tem alguns acordos com outros países, que a gente pode até depois falar mais sobre isso. Mas, em tese, se você trabalha para uma empresa aqui do Brasil, vai ter que seguir as regras aqui do Brasil, independente de onde você esteja. Algumas empresas agora, e essa é uma pergunta que chegou aqui pra gente, fazem assim, uma semana de trabalho um pouco em casa e um dia na semana precisa ir ao local de trabalho. 1, 2 vezes, tem sido feito Sim. algumas coisas nesse sentido. Marcam reuniões tudo para o mesmo dia e aquele é o dia presencial da semana, 1, 2 vezes, às vezes até mais. Tem nome essa modalidade? Não, ela continua sendo ou home office ou teletrabalho, mas existem certos tipos de trabalho, de serviço que é necessário sim, e a lei já prevê
essa autorização para que alguns dias você tenha que ir até a empresa para acertar alguns detalhes, para pegar alguns documentos. Quer queira, quer não, a gente ainda tem muita coisa que tem que ser feita fisicamente. Dá para fazer, Suelen, muita coisa online? Dá. Até a audiência a gente aprendeu a fazer na pandemia, online. Mas muitas coisas a gente precisa lá, colher uma assinatura, ter uma reunião melhor, enfim. E isso é autorizado por lei, sim. Não vai descaracterizar, tá? Agora, se vai mudar, aí precisa avisar 15 dias antes. Tá, agora, como é que ficaram esses contratos de trabalho? Porque nós estamos falando aqui de algo que a toque de caixa mudou. Ah, já ia mudar mesmo. Eu entendo, também acredito que essa mudança ia acontecer aí, sei lá, nos próximos 5, 10 anos. Mas nós, em março mesmo de 2020, vai para casa, fica em casa, as empresas, principalmente as empresas muito ligadas à tecnologia, quem não estava ligado precisou investir nisso, né? Então, acho que é uma das áreas que mais tem procura aí de profissionais qualificados, né? As coisas foram se adaptando, as empresas disponibilizaram, acho que principalmente as cadeiras para os funcionários levarem para casa, né? Então, e hoje as empresas, esses locais assim, que têm a possibilidade do profissional trabalhar em casa, estão vazias, algumas já entregaram prédios, né? Mas me preocupa muito, não é uma preocupação, mas a coisa do contrato, porque esse contrato ele não foi feito para ser à distância. Ele não foi feito, mas tem uma autorização legal para essa mudança ainda mais proveniente dessa pandemia. E, de fato, alguns cuidados também pela empresa eu sempre aconselho a serem observados, né? Se a gente está em alguma dessas modalidades que você tem que checar ali o horário, tudo, você também tem que ali fornecer alguns equipamentos, inclusive de segurança, como você falou, que da cadeira, que é um meio confortável da pessoa poder trabalhar, para ela não desenvolver uma doença ali do trabalho, todas essas questões, né? Porque na hora de adaptar e ir para casa, muita gente passou, as empresas que não oferecem, depois a pessoa precisou investir, mas passou a trabalhar da mesa, da sala, do sofá. Não, esses locais não foram feitos para você trabalhar ali, né? A coluna e essa dá é uma o sinal, né? preocupação, Denise, que, assim, tô falando agora não como advogada, tá? Mas como uma pessoa normal, como todos nós somos. Você imagina aquela pessoa que em casa tem 300 pessoas morando na mesma casa, aquela gritaria. A pessoa não tem, às vezes, um espaço só para ela, às vezes não tem um quarto só para ela se fechar, conseguir trabalhar. É complicado, né? É verdade, é verdade. Não é só assim, não adianta a empresa dar tudo e a pessoa vai, eu vou colocar aonde isso? Essa é uma coisa importante, porque nem todo mundo tinha internet de trabalho em casa. Sim. E naquele comecinho, acho que hoje as coisas já se ajustaram, mas naquele comecinho não tinha, acho que as empresas não tinham verba para oferecer isso, né? Para todo mundo, imagina, você tem 300 funcionários. Na minha casa eu não tenho nem internet, porque eu passo o dia no trabalho, por exemplo, né? Alguém pode ter alegado isso. A empresa tem que fornecer? Tem. Se o trabalho dela depender disso, ela tem que oferecer. Por isso que aí eu acho que, de novo, sem ser como advogada, tem que haver bom senso, tanto da empresa quanto do empregado, de entender, ok, você pode trabalhar home office, mas para você é bom trabalhar em home office? Trabalhar em casa? Agora, como advogada, a pessoa se desdobrou para conseguir aquela melhor internet, porque se você não consegue permanecer numa reunião, numa videoconferência, você é cobrado. Mas o que aconteceu? A internet caiu? Qual é a internet que tem na sua casa, né? Você é cobrado para permanecer lá. Aí você cai e, sei lá, de repente o sistema que é interligado ali dá a baixa no seu ponto, né? E você não é que você não está ali, que você saiu do trabalho, a sua internet é que não tem a qualidade. Você se desdobrou, pagou por isso, porque tudo tem um preço. E, de repente, você é desligado dessa empresa. Pode cobrar isso da empresa? Eu não só falo que pode, como você deve cobrar da empresa. Porque aí a gente está vendo que há uma injustiça. E toda vez que há uma injustiça, independente do lado que a gente está falando, ela tem que ser cobrada. Só que aí vai ter que ser judicialmente, né? E provado, né? Então, e é uma discussão boa, hein? Porque eu já peguei casos parecidos que a gente tem que ficar ali, ó, na conta para ver o que foi, se ela fez outra coisa, principalmente de telefone. Esse número não é daqui, olha quanto tempo ela passou nesse telefone.
até você conseguir ali entender que, de fato, ela pegou aquilo para a empresa ou pegou para ela para depois jogar a responsabilidade para a empresa. Tem que provar, gente. Quer fazer? Faça bem feito. Tem provas? Aí sim. Legal. No próximo bloco, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre quando a reforma trabalhista chegou, muita gente se sentiu desencorajado a entrar na justiça para questões trabalhistas, porque haveria a necessidade, se você perdesse a causa, você teria que arcar com esse valor, né? E aí, a pessoa física, você contrata um advogado, mas você não tem uma assistência jurídica tão robusta quanto as empresas têm, mesmo as empresas pequenas, ainda mais depois da pandemia, se armaram ali com as questões jurídicas. No próximo bloco, a doutora vai falar sobre isso, se permanece, se caiu, se houve mesmo esse desencorajamento. Nós estamos de volta hoje com o tema jurídico aqui no Consulta ao Doutor. Estamos falando sobre o direito do trabalho, as mudanças aí que aconteceram na reforma trabalhista, o que ficou, o que já voltou atrás, as adaptações, a gente vai entender mais no programa de hoje, mas para voltar para esse bloco de maneira especial, tem recadinho Graça Filmes, bom filme para você. É inacreditável o que a Graça Filmes preparou para você. A plataforma dos cristãos, repleta de filmes e desenhos para você e sua família se divertirem juntos. Acesse agora www.bomfilme.com.br. Conteúdos de valor para sua diversão e edificação. Para mais informações, ligue 0 Prestadora 21 2141 3510 ou pelo WhatsApp 21 96858 1951. Bom filme a serviço do rei. Esse recado é excelente, fica essa dica para você. Agora a gente volta com bate-papo com a doutora Suelen Colombo, ela é advogada. Nós estamos falando sobre o direito do trabalho. Doutora, quando a reforma trabalhista foi aprovada, uma das coisas que mais se falou foi sobre o desencorajar que haveria por conta da reforma. Porque aí, queria que você explicasse para a gente, tinha uma questão financeira envolvida se você não ganhasse a causa. E lá atrás, décadas atrás, a vida toda, o que se falou popularmente teve uma pendência trabalhista, entra na justiça, porque é causa ganha para o trabalhador. Essa sempre foi uma premissa que, aqui à frente do Consulta ao Doutor, esse já é o nosso 11º ano, meu 11º ano aqui no Consulta ao Doutor, a gente foi vendo que não era bem assim, mas popularmente, essa sempre foi a máxima. Queria que você explicasse pra gente. Na verdade, isso é cultural mesmo. Todo mundo, e inclusive chega pra gente e fala assim, essa aqui é ganha, né? Aí você fala assim, calma, gente, muita calma nessa hora, porque não é bem assim. Primeiro, todo mundo tem direito a ingressar na justiça para resolver um problema, mas a outra parte também tem o direito de se defender, né? A gente tem que colocar isso na balança. Se você não apresenta provas, se você não consegue fundamentar tudo o que você está falando, você não vai ganhar, né? E isso era um mito. Lógico que a gente pode até falar que em termos de números ganhava-se muito mais, agora menos, mas eu acho que foi uma evolução sim. Por quê? Veja, se você tem provas, se você teve de fato o seu direito violado, com certeza a probabilidade de você ganhar é muito alta. Agora, muitas pessoas ingressam na justiça para ter vamos dizer assim, um ganho financeiro, só que elas não têm base para isso, elas não têm prova, elas não têm fundamento, aí ela acha que tem. Aí chega lá a empresa ou a outra parte vem com provas que conseguem derrubar todas as suas. E aí? Você vai perder. E aí que é interessante, gente. Quando a gente fala de perder, não é só perder a causa. Quem perde acaba tendo que pagar os honorários sucumbenciais do advogado da outra parte. E é aí que muita gente não entende, né? O que é isso, honorários sucumbenciais?
por exemplo, eu ingresso na justiça através do meu advogado. Se a outra parte perder, ela tem que pagar o meu advogado. Esse dinheiro, até essa verba, esse valor, não é da parte, ele é do advogado. E quem perde, paga do outro advogado da parte contrária. É tipo um castiguinho a mais, né? Você perdeu, além de você perder a causa em si. E aí é um valor pré-estabelecido ou, por exemplo, a Suelen cobra mais do que a outra advogada? Então, em regra, todo mundo fixa ali em 20%, tá? Tem gente que cobra 30%, que depois você pode até questionar, porque Isso, é essa questão entendido como um importante. valor mais alto. Tem gente que cobra 15%, isso vai depender do que foi acordado ali entre o cliente. Mas, em regra, ninguém cobra mais que 30%, né? Não soa de bom tom cobrar mais de 30% no êxito, que é lá no final se você ganhar. Tá. Legal ter falado sobre isso, porque quando desencoraja a buscar os direitos, é ruim, Sim. né? Você falou que todo mundo tem direito. Se você se sentiu lesado de alguma forma, todo mundo tem direito a entrar na justiça. E às vezes você não está exatamente em bases firmes ali no seu, na sua questão, mas na reclamação, mas tem gente que quer entrar na justiça. Aí duas questões que eu acho importantes. Hoje a gente tem sites, você coloca o nome da pessoa na internet, você tem sites que aparecem essas questões, né? Eu quero saber se existe alguma possibilidade de não ficar ali. Uma pesquisa simples hoje, você lê até o que você não queria. Exatamente. Nome de advogado, bom, é o que mais tem na internet, claro, porque vocês assinam ali tudo. Dá para não expor dessa forma? Às vezes é uma coisa pequena, pontual, né? Às vezes a empresa sabe que cometeu aquela falha e que tudo bem, você vai entrar na justiça. Eu queria entender um pouquinho sobre essas questões aí, principalmente de privacidade. E o que muito se falou sempre, principalmente nas questões trabalhistas, é assim, olha, você vai pleitear isso, vale a pena? Porque depois, como se a imagem ficasse manchada, como empresário, acho que dá para entender isso, né? Então, alguém, às vezes, que pode pleitear algo a mais, que não é ali, você faz tudo direitinho e a pessoa quer encontrar um defeito, a gente sabe que, infelizmente, tem muita gente que quer o tal do enriquecimento ilícito, coloca a causa ali, um valor nas alturas, né? Queria que você comentasse um pouquinho essa questão. Doutora. Muito boa essa questão, porque a gente pode esclarecer diversos mitos que existem nessas questões. Fato é que, em regra geral, o processo é público. O processo é público, isso é constitucional. Mas por que, Suelen, o processo é público? Para garantir a segurança do andamento processual. Porque qualquer outra pessoa, qualquer um de nós, como cidadãos brasileiros, nós temos o direito de checar o poder jurídico, quem está fazendo o quê. A gente tem esse poder de checar, por isso que o processo é público. Quando a gente trata de assuntos mais íntimos, mais pontuais, talvez uma ação trabalhista que tem ali, que teve um assédio sexual, o advogado pede segredo de justiça. Aí sim, nesses casos, o processo vai ficar em sigilo. Só as partes vão poder ter acesso. Isso funciona muito em casos de família também, tá? Agora, em regra geral, não vai ter jeito. O processo é público, sim, e isso é uma determinação constitucional e a gente não tem o que se falar. Mas surgiram diversas outros questionamentos, inclusive com a LGPD também, que acaba se questionando. Não temos ainda uma posição definida quanto a essas coisas, tá? Mas o que também eu acho que você quis dizer, Denise, é a lista negra, né, que todo mundo fala. Você consegue consultar ali os processos que você tem, que você fez contra algum empregado. Isso é vedado. Essa lista é vedada, tanto que você consegue tirar uma certidão para ver quantos processos, por exemplo, a empresa tem, mas você não consegue ver quantos processos aquele empregado ingressou na justiça contra as empresas. Então, você não consegue mensurar. Só que quando você vai lá e dá um Google, você acha muita informação. Então, assim, por enquanto, a gente não tem nenhum posicionamento definido, mas isso exatamente se esbarra nessa regra constitucional que o processo é público. Salvo quando envolver intimidade. Tá.
Então, acho que questões básicas que muita gente procurando emprego, doutora, e às vezes essa pergunta pode vir, ela pode acontecer essa pergunta? Se você tem algum processo trabalhista em curso, já processou alguma empresa em que você trabalhou, essas perguntas podem vir? Não podem. Essas perguntas não podem, porque você só pode perguntar, inclusive currículo. Você só pode aceitar um currículo que tenha apenas as informações essenciais para o cargo que a pessoa vai trabalhar. E que precisa para colocar ali na carteira de trabalho, para você pedir talvez Bolsa Família, essas questões. Fora isso, você vai estar infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados e não pode. Você não tem que saber mais do que você precisa saber. Por exemplo, você não precisa saber qual a religião da pessoa para contratar. Essa é uma pergunta que ela não pode estar, ou qualquer empregador tem direito de fazer. Isso não tem relação nenhuma com o trabalho de ninguém, em regra. Né? Agora, quando a gente fala da entrevista para as mulheres, e na internet tem vários, alguns até o pessoal recorta algumas conversas, a gente não sabe se são verdadeiras ou não, tem páginas nas redes sociais que abordam esses assuntos. Há pré-requisitos para a vaga. Então, tem mulher, às vezes tem a idade da mulher, às vezes diz que não pode ter filhos, ou desejável que não tenha filhos, ou que não tenha filhos nos próximos tantos anos, um período. Essa pergunta de filhos, às vezes pode acontecer. Quero saber se também são perguntas que não cabem numa entrevista de emprego, porque nós estamos vivendo um momento hoje em que muitas abordagens são muito sensíveis, mas que principalmente a empresa deve investir no líder, né? Um líder bem treinado vai ter esse respaldo jurídico para não fazer pergunta que pode comprometer toda uma instituição. Às vezes a instituição não respalda aquela pergunta que o líder fez ou quem está contratando fez, né? Queria que você explicasse um pouquinho. Denise, eu achei excelente essa sua observação, até porque é um tema que me incomoda muito, 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 que eu falo sempre para os meus clientes. E assim, aquela voz que ecoa no deserto, assim, sabe? Muita gente nem escuta o que a gente fala. Mas o que acontece? Em regra, o empregador, ele contrata uma pessoa para gerenciar o RH e eles fazem o que eles querem ali dentro. Não há uma consulta ao advogado. E eles vão fazendo. Depois, para nós, isso já acontece com alguns clientes meus, só chega as buchas. Aí você fala, poxa, eu podia ter evitado. Mas precisa de um trabalho preventivo. Precisa de um compliance. E as empresas não querem investir nesse trabalho. Mas elas pensam no valor. Por exemplo, é um trabalho carinho? A princípio, porque você tem que desembolsar um determinado valor. Mas veja, esse valor que você desembolsa vai fazer a empresa entrar nos eixos. É um compliance que você vai colocar ali, você faz uma auditoria, você faz treinamento, você deixa a empresa zerada, todo mundo treinado, todo mundo sabe o que pode e o que não pode. Vai ter problema trabalhista? Com certeza, mas com certeza vai diminuir ali em 70%, 80%, porque não vai ter margem. A pessoa não vai conseguir ter prova, porque você fez tudo certo, ela vai provar o quê que você fez errado? E ainda essa margem de erro é porque alguém pode não fazer o que você mandou fazer, entendeu? E as empresas não querem investir. Aí sai para onde? Esse dinheiro que ela não quis investir sai 3, 4, 5, 10 vezes mais lá na ponta. Porque certas perguntas não deveriam nunca ter sido feitas. Não pode. Você vai perguntar, por exemplo, se tem filho e você já informa. Olha, eu vou perguntar para você aqui, Denise, se você tem filhos, por uma questão da Bolsa Família que você recebe. Você vai receber um adicional de R$ 56,00 e pouquinho por cada filho que você tiver até 14 anos. Então, para que eu faça isso, eu preciso saber. Você aceita me responder? Aí, com certeza, você vai querer os R$ 56,00, você vai me responder. Tem que ter uma finalidade. Entendi. Não tem finalidade, você perguntar para a pessoa qual a religião dela. Então, essa é uma pergunta que a gente não deve fazer. Tá? Mas assim, e todas as perguntas que você tem que fazer, faça já explicando por qual motivo você está fazendo. Mas não é o que a gente vê, né? Infelizmente, não é assim que funciona. E a gente ouve muita coisa, assim, né? Do pessoal que fez a entrevista, não contratou, e às vezes até na própria entrevista, a funcionária, a pretendente, a funcionária, né? Quem está lá pleiteando a vaga, diz assim, tenho certeza que não chamou porque eu tenho filho.
E isso pode dar problema. Na maioria das vezes nem dá, porque a pessoa não vai atrás por conta Sim. disso, mas poderia, né? Poderia. Mas é aquilo, se não for feito corretamente, você explicando, Dá muita margem, pode né, dar pra- sim. E geralmente não é uma pergunta só que vai dar ruim, né? Às vezes você pega às vezes uma uns sequência, relatos às de entrevistas vezes, e fala, meu Deus, não, perguntou isso, meu Deus, perguntou isso também, meu Deus, aí você vai... Eu acho importante a gente saber que, claro que como pessoa física e seletista, as pessoas têm os direitos, mas é importante ter o seu advogado, né, e ter esse contato para um respaldo, uma dúvida, uma consulta. Advogado é igual médico, vocês não têm folga, né? Todo mundo tem uma dúvida, uma perguntinha, só ler um contrato rapidinho para saber se está tudo certo. Tem isso, né? Nossa, é demais, gente, demais. Mas, e é bom a gente saber que as empresas também investem nisso, né? Que é importante a empresa. E hoje nós somos empresários também, né? Então cada um de nós pode ser um empresário pequeno, super pequenininho, mas que também precisa de um respaldo, de uma consultoria, e é investimento que sempre vale a pena. Então aqui no Consulta, claro, a gente dá informação mais para o público em geral, então pessoa física, né? Mas é bom saber que do outro lado também tem esse respaldo que é importante ter, né? Eu acho que é melhor sempre você investir no preventivo, isso seja na saúde, Em todas e as áreas, é tudo. verdade. Investe É menos no preventivo, oneroso. isso. Ai, mas você vai ter problema lá na frente? Provavelmente vai, porque todos nós temos problema em alguma época Para da a vida. empresa, é uma mancha ter um processo trabalhista? Ou, se você tem muito funcionário, claro, você vai ter muito processo trabalhista. Então, olha, todo mundo que é empresário, principalmente os empresários grandes, já nem se importam muito com isso, porque, na verdade, eles sabem que vai Faz ter problema parte. mesmo. Agora, quando a gente tem valores, pessoas que administram uma empresa com valores, ela se importa, ela não quer, ela quer diminuir, não quer deixar margem para isso. Tá. E aí ela toma os devidos cuidados, mas eu particularmente não vi ninguém assim se preocupar tanto com isso, não. Vamos colocar a perguntinha do público que chegou através do WhatsApp? E eu tenho outras perguntas aqui. Alex, de Feira de Santana, na Bahia. Que saudade do pessoal de Feira de Santana, na Bahia. Participa sempre aqui. Obrigada, viu? Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo, Alex. Obrigada por perguntar. Gostaria de saber se posso trabalhar em 2 empregos de carteira assinada nos 2. Obrigada pela pergunta. Boa tarde, Alex. E a resposta é sim, você pode, tá? A não ser que você tenha um contrato que nele tem uma cláusula dizendo exclusividade. Se você tiver essa cláusula, aí você não pode. Mas a maioria dos contratos não tem essa cláusula, porque ninguém quer ter esse compromisso tão grande com as pessoas, assim, né? Inviabilizar. Agora, uma outra coisa que não pode é você conflitar os horários, tá? Se não conflita, tudo bem. Não tem cláusula? Não conflita os horários? Pode ter, sim. Isso é complicado dos horários, porque às vezes você precisa fazer um trabalho a mais em no outro, às vezes uma mudança que é pequena e que qualquer pessoa conseguiria uma flexibilidade, mas quem trabalha em 2 é mais difícil. Né? Se você Aí consegue hora dar você conta. faz para um, hora você faz para outro. Já dizia minha mãe, não dá para servir a 2 senhores, né? Fica complicado, mas tem trabalhos também que você faz ali só por 6 horas, então você consegue administrar melhor, Depende do contrato, né? Depende da carga horária. Do serviço, do seu comprometimento. É isso que a Denise falou. Você tem que ver aí se você vai conseguir cumprir todos os 2. Ótimo. Mais perguntinha que chegou aqui. Participei de uma audiência onde o juiz estava gravando para fins acadêmicos. E aí ele pediu autorização, aceitei. E a pergunta para você é, isso tem algum problema? Não, nenhum. Isso é muito comum, por sinal. Qualquer pessoa pode gravar tudo. Desde que você... Vamos supor, eu posso gravar agora uma conversa minha com a Denise, se a gente não estivesse aqui no estúdio. Só que eu teria que pedir... Se já não estivesse gravando, eu ia pedir, Denise, eu posso gravar? A Denise me autorizando, tendo ciência disso, pode, sem problema nenhum. Mas eu não sei essa questão, mas eu ouvi dizer que uma conversa onde eu estou participando também, eu poderia gravar sem autorização. Não é, então? Então, há uma discussão ainda sobre isso, tá? Eu aconselharia não fazer. Mas tem pessoas que falam que sim, há entendimentos, e isso assim no direito, viu, gente?
Por isso que eu até reclamo, você é advogado, só fala depende. Eu falei, não, depende do caso, da situação e também dos E entendimentos. qual a finalidade dessa gravação também? Entendeu? Olha, quero gravar porque tô adorando o que você tá falando, depois quero escutar. Isso. Né? Ou não, já estou usando isso para tentar te prejudicar de alguma forma, para mostrar para alguém que vai causar um Entendi, dano, entendeu? entendi. E aí... Perfeito. É porque tem a questão de se isso poderia ser usado como prova ou não, né? Isso. Depende muito, tem muitas questões que dependem do juiz. Sim, com certeza depende do juiz. É lógico que o juiz, em tese, ele vai analisar ali a lei, o caso concreto, mas o juiz tem uma autorização legal para ele fazer chegar à sua conclusão e dar o veredito. Legal. Outra pergunta. Na empresa onde trabalho, o patrão abriu uma vaga e na plaquinha de anúncio pediu que sejam apenas mulheres com 3 anos de experiência no mínimo e conter certos requisitos. Ele pode fazer isso? Em tese, não. Em tese, são 6 meses que você pode exigir de experiência da pessoa, comprovada naquele cargo. Agora, essas outras exigências, em regra, não cai bem fazer, mas todo mundo faz. Porque quando você quer contratar, veja por outro lado, né? Você quer contratar alguém que se adeque ao que você quer, o seu projeto. Então, é uma situação bem complicada, mas em tese, você só pode falar aquilo que vai ser da função. Entendeu? Por exemplo, eu quero um técnico em enfermagem. Todas as certificações que essa pessoa tem, aí, tudo isso voltado para a vaga, você pode dizer. Mas mesmo preferir mulheres a homens, não cai bem? Não é indicado. Infelizmente, hoje, assim, ainda mais agora, nos últimos tempos que a gente está vivendo, que tudo se tornou motivo de discussão, eu aconselho não fazerem isso. Tá, de repente você vai receber alguém que vai suprir a sua necessidade e que não estava exatamente no requisito. A não ser, Denise, agora me ocorreu, né? Vamos supor, eu preciso de alguém para cuidar do meu pai que está doente, meu pai se sente constrangido com enfermeiras. Entendi. Você tem um motivo para justificar. Meu pai prefere, ele se sente mais à vontade, porque o enfermeiro vai dar banho nele. Então, você entende? Tem uma justificativa. Caso contrário, não. Pergunta. Trabalho na casa da minha patroa. Além da faxina, faço alguns servicinhos ali de costura, mas não é registrado. Isso pode acarretar em algum problema? É que tem que ser registrado, né? Para começar, é o seguinte, tem que registrar. Até 2 vezes na semana, você pode ser considerada como diarista. A partir da 3ª, já tem que ter registro. Mesmo trabalhando só 3 vezes na semana, tem que ter registro. E outra, pode ir até o local, de repente alguém do Ministério do Trabalho, fiscalizar. Então, é bem complicado. Eu aconselho a registrar e, se não registrar, ela tem a opção de depois cobrar tudo isso lá na frente, né? Acho que a pergunta também vem assim, de repente o registro tá para a faxina, mas a pessoa também desempenha um outro trabalho, talvez numa empresa, então tem um lugar que faz costura e a pessoa está trabalhando em 2 por 1. Não, aí não pode, porque é o seguinte, você é trabalhador doméstico quando você trabalha dentro de uma casa, há serviços não lucrativos. Por exemplo, eu trabalho na sua casa simplesmente porque você quer a casa limpa, mas não, você não ganha dinheiro com isso. De certa forma até ganha, porque só com a possibilidade da pessoa ter a casa em ordem é que a gente consegue trabalhar, né? É isso. Mas assim, eu entendi. Se você trabalha numa empresa, Entendi. fazendo limpeza, por exemplo, 1 vez por semana, mas dentro de uma empresa, mudou o empregador, de pessoa física para pessoa jurídica, já configura ali. E nesse caso ainda é pior, é muito pior, porque aí tem ela trabalha para uma casa, mas também para a pessoa ter lucro em alguma atividade, que é o que me parece. E aí a gente tem outro problema. Então, vai ser, não como doméstica, ela ainda pode ser registrada. Ela vai ser registrada ainda como CLT normal. Excelente. Deixa eu ver aqui uma outra perguntinha que chegou. Nós falávamos do trabalho remoto e a pergunta veio assim, empresa é responsável pelo equipamento? Então, eu digo assim, olha, eu digo assim, eu não tenho o computador da empresa, eu preciso ter acesso ao computador da empresa, eu preciso dessa máquina, minha máquina não é tão eficiente, a máquina de casa, quanto a máquina que eu usava no trabalho, e você não está mais indo para o escritório, né? Da mesma forma, aplicativos pagos, hoje a gente tem aqueles
aplicativos de reuniões, né? Que você tem que pagar para poder entrar todo mundo junto ali, né? Isso. Quando a empresa opta por esse trabalho, e aí a gente está falando de um regime seletista, a empresa tem que fornecer todos os equipamentos, tudo que for necessário, porque se ela tivesse lá na empresa física, ela teria, não teria? Então, a ideia é a mesma, você vai ter que proporcionar para aquele empregado o mesmo que ele teria não estando lá. Lógico que a gente não está falando da infraestrutura, tudo, Claro. mas o mínimo para ele conseguir desenvolver o trabalho dele, a empresa tem que oferecer sim, não tenha dúvida, senão você não vai ter que conseguir comprar, em regra, você ganhando ali um salário mínimo, 2, comprar um notebook que vale 10, 15 mil reais. Perfeito, muito legal. E a empresa tem acesso a isso, né? Com valores também Sim. reduzidos, faz parte, é o ônus do negócio, né? Isso, ela Esse assumiu o dinheiro risco. desse investimento. Inclusive do equipamento que fica na sua casa, e aí você, né, a gente está sujeito a uma série de questões ali em casa, muito mais do que na empresa que tem aqueles no break, Sim. né? Então, de repente, você tem uma queda de energia em casa, acaba comprometendo o equipamento. Nessa nova configuração, faz parte do ônus do negócio. Exatamente. Eu estou entendendo assim. Não, tá certíssimo, é o risco da empresa, não tem como. Se a empresa também quisesse proteger a máquina dela, ela forneceria também o isso. no-break, né? Muito legal, muito legal. No próximo bloco, a gente vai entender um pouquinho se mudou algo na demissão por justa causa e também o acordo legal das demissões. A gente vai entender, tem demissão em massa também para a gente conversar no programa de hoje. Fique por aí e participe, eu te vejo já já. Nós estamos de volta. Hoje Consulta ao Doutor tem tema jurídico. A gente fala sobre o direito do trabalho. Aproveite a oportunidade para participar enviando a sua pergunta no nosso WhatsApp 11 3337 5886. Nossa convidada é a doutora Suelen Colombo, advogada, está explicando tudo para nós, doutora. Vamos lá. Mudou alguma coisa na demissão por justa causa? A reforma trouxe alguma questão da demissão por justa causa? Não, né? Não necessariamente, mas aproveitando a deixa aqui, eu queria até falar sobre as empresas e para as grávidas também, né? Que tem aquela ilusão de que grávida não pode ser mandada embora porque ela está ali no período de estabilidade. Só que, gente, muita calma nessa hora, tá? Tem grávida que acaba abusando e aí ela comete algo dentro da empresa que admite a justa causa, mesmo você estando no período de estabilidade. Então, a empresa pode mandar embora, sim, na estabilidade, caso justifique, né? Ali nos termos do artigo da CLT que fala sobre a justa causa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E muitas coisas são questionadas depois na justiça, né? Mandou embora por justa causa, mas aí se comprova que não era justa causa, não era motivo. Por exemplo, embriaguez. É um novo tema da vez agora, né? Por quê? Porque no artigo fala que você pode mandar a pessoa embora se ela estiver trabalhando alcoolizada, por exemplo. Mas agora, entende-se que o estado de embriaguez pode ser considerado doença, então você não pode demitir aquela pessoa. Então, assim, por isso que eu aconselho, entenda realmente os seus direitos, o que você pode, o que você não pode, porque às vezes você acha que não vai ser mandado embora e pode ser, às vezes você acha que pode ser e não pode ser, né? E aí, por isso que precisa da gente, né? Para estar Com certeza. Demonstrando que realmente pode acontecer ali. Isso demonstra a boa-fé das empresas também, Sim. né? Ter um suporte jurídico. Sim, com certeza. Acho que você definiu muito bem aí. Exatamente. Você quer fazer tudo certo, né? Exato. Você está querendo fazer tudo certo. Pode acontecer um deslize de outro? Isso, pode. exatamente. Mas você está fazendo tudo certo. Ainda mais quando você delega muitas coisas, então, para cada setor, pode dar algum erro? Pode. Mesmo questões de tecnologia, Isso. né? Então, às vezes, estava tudo pronto para um depósito no dia tal e teve uma pane geral. Não foi só na sua empresa, né? Exatamente. E aí você está respaldado ali, enfim, Com né? certeza. Acho que demonstra boa fé. Agora, e o acordo legal na demissão, doutora? O acordo legal, ele é muito interessante, né, para a empresa
quando ela quer mandar embora ou quando o empregado quer ser mandado embora, mas ele não quer forçar a barra, porque ele sabe que se ele forçar a barra, ele vai ser mandado embora por justa causa, né? E também não quer pedir demissão porque ele perde ali muitos dos direitos. Nesse acordo, cada um abre mão de uma parte. Ele pode sacar ali uma parte do FGTS, que é calculada pelo valor que ele tem ali. O empregado também não precisa pagar a multa na sua integralidade. Em regra, ele paga ali metade dessa multa. É 40%, ele pagaria 20%. Isso. Então, tá. E aí, por exemplo, só que abre mão ali do seguro-desemprego. E o dinheiro que ele não sacou também é importante, que não é que ele perdeu, simplesmente ele só sacou uma parte, o restante que ele não sacou continua ali, que ele vai poder sacar em um outro lugar depois. Tem muita gente que se confunde isso do fundo de garantia, doutora, porque a gente usa o fundo de garantia para bater imóvel, né? Então, na aquisição de imóveis em geral, ou de uma vez numa entrada, ou a cada 2 anos, acho que a gente tem acesso a esse valor. E muita gente diz assim, mas olha, para mim não vale a pena, porque não tenho nada lá no fundo de garantia. Mas a multa não é sobre o valor que está lá, é o valor virtual, né? É o que estaria lá se você não tivesse usado daquela empresa. Exatamente. Muito bem lembrado, Denise. E é por isso que é bom você anotar, né? Você anota quanto você tem, para que você usou e você vai fazendo esses cálculos a partir daí. Outra pessoa que você pode pedir ajuda nesses quesitos também, além de um contador, talvez amigo seu que pode verificar isso para você, ou até mesmo no próprio INSS, que você pode fazer essa consulta. Inclusive, no próprio site do governo, na parte de INSS, você tem ali várias perguntas e respostas que você pode consultar antes de ficar com medo de fazer alguma coisa ou não fazer. Tá. Aí a empresa quer te mandar embora, não quer mais o seu serviço, não tem respaldo para justa causa, porque você dá 0 trabalho para a empresa, nunca deu problema, não vai mandar por justa causa, não tem justificativa para isso. A empresa quer te demitir, mas ela não quer. É muito oneroso demitir alguém, né? Sim, ela não quer te demitir pagando tudo o que você tem direito. Pode ter essa conversa, ou essa conversa é só se o funcionário sinalizar, antes da empresa sinalizar para ele, que ele também quer ser mandado embora? Não tem uma regra escrita sobre isso, tá? Por isso que eu falo que quando não há regra, a gente precisa mais do que nunca se utilizar do bom senso. Olha, eu preciso te mandar embora, não tem motivo, o que a gente pode fazer? Lógico que quando o patrão, vamos dizer assim, fala isso para o empregado, já causa ali um transtorno. E aí o que ele vai fazer? Não, eu não vou, se você quiser me mandar embora, me manda embora. Me pagando tudo. Por que eu vou fazer um acordo com você? Isso, em regra, parte do empregado. Quando ele quer sair, ele vai abrir um negócio, vai fazer alguma mudança e ele não quer perder tudo. Só que a empresa também não é obrigada a participar desse não. acordo, né? Não. É um acordo. Ou seja, ambas as partes precisam estar ali cientes disso e concordar. Legal. Burnout é um tema que, apesar de ser de saúde, está muito agora no direito. Nossa, demais. Inclusive, ele foi reconhecido recentemente como uma doença de trabalho. E o burnout é quando a pessoa, não sou médica, né, mas a gente entende aqui dentro do direito do trabalho, é aquela pessoa que está exausta, cansada, e não só por motivos do trabalho, tá? Isso pode ser um fator geral, porque envolve, nem sempre a gente tem um problema só, vamos dizer, a gente tem problema às vezes na família, na casa, no trabalho, e assim, você tem problema com você mesmo, aquilo chega um momento que você começa a desenvolver certos transtornos. E esse burnout, ele foi reconhecido exatamente por isso, e principalmente dentro do ambiente do trabalho, quando tem muita pressão, né, muita pressão psicológica, são metas, são relatórios, se você mal conseguiu entregar uma coisa, já vem outra, e aquela pressão toda. Não confunda essa pressão de trabalho com assédio moral, tá? E a gente é outra questão. Outra coisa, tá. Mas o excesso também de assédio moral acaba culminando em uma doença também, às vezes mental, uma doença que a pessoa acaba desenvolvendo algum transtorno, né? Vamos dizer assim. Tá. Esse reconhecimento aqui, eu vou dar minha opinião, eu acho importante porque acaba a empresa precisa olhar para isso de um jeito diferente, né? Então, por exemplo, não é incomum ter afastamentos e a justificativa, o CID, né? Então, o Código ali Internacional de Doenças, é um número, vem para burnout. Exato. Então, a empresa vai precisar
te afastar, você está afastado da empresa com o atestado médico ali. Então, você acha que esse reconhecimento do burnout como doença do trabalho traz essa... Então, peraí, vamos cuidar da saúde dos nossos colaboradores? Olha, eu acho, Denise, que a gente tem dois tipos, assim, por alto, dois tipos de empresa. Aquela empresa que não quer nem saber, ela quer resultados e para ela, você está com burnout, você vai ser afastado, quando você voltar, você vai ser mandado embora e pronto, acabou, né? E tem muita gente no mercado querendo seu lugar e você está aqui falando que você está com burnout. Mas tem as empresas que não, que elas prezam pela qualidade do serviço, pela humanidade, né, de tratar todo mundo ali bem. E essa empresa, sim, a partir do momento que ela viu que, opa, tem um empregado meu aqui com burnout, vamos entender o que está acontecendo. Será que é o supervisor que está colocando muita pressão? Será que ele que, por algum motivo, está pesando ali o pé nessa questão? Vamos tratar, vamos criar um ambiente mais ameno. Tanto que você já vê que tem empresas que fornecem um ambiente mais interessante, mais amistoso para se trabalhar, né? Tem umas que tem fliperama, tem uns negocinhos que a pessoa está muito estressada, ela vai lá, joga, consegue fazer isso. Porque todo mundo tem um horário de descanso, né? Sim. O horário do almoço ou da refeição, pode ser janta, lanche, o que for, né? E nesse momento, às vezes, você não utiliza ele inteiro para comer. E aí você pode, de fato, descansar, porque a empresa que não tem esse ambiente, às vezes a pessoa volta para o trabalho, o que também não pode, né? E é importante, uma empresa que quer crescer de maneira segura, com fundamentos sólidos, ela vai se preocupar com isso. Legal. Então, esse afastamento, ele é devido. Sim. Se a pessoa tem o atestado, afasta. E isso do afastamento não mudou. Então, para o mesmo CID, só 15 dias de afastamento. Isso, por enquanto sim. Então é importante você só entender o seguinte também. Tudo vai depender ali do laudo médico, do que está envolvido, porque tem coisas que podem estar associadas a outras doenças. Então aí pode ser que esse período se prolongue um pouco mais. E aí não é a empresa que paga isso, já vai para o INSS. Em regra, a empresa paga os 15 primeiros dias, né? E depois, a partir dali, é o INSS que paga. Quero aproveitar essa volta aqui para esse finalzinho de programa, que eu ainda vou conversar mais com a doutora, para mandar um beijo para a mãe dela, a dona Miriam, que assiste ao programa não só hoje que a filha dela está aqui, não. Ela assiste sempre. Obrigada, dona Miriam. Um beijo para a senhora. Quando puder, está convidada a vir aqui conhecer nossos estúdios e acompanhar a sua filha numa próxima entrevista aqui. Obrigada pelo carinho, ela me passou o recado aqui, tá? Fica tranquila que ela falou que você gosta bastante, não só do Consulta ao Doutor, mas de toda a nossa programação, que é feita com muito carinho para a família mesmo, né? Obrigada, um beijão para a senhora. Tá dado o recado. Agora, vamos aproveitar para falar sobre algo que me marcou no nosso comecinho ali de bate-papo. Antes da gente começar o programa, você disse assim, talvez seja interessante a gente falar de negociado sobre legislado. Explica pra gente, doutora. Recentemente, a gente teve uma decisão que uma empresa ingressou na justiça pedindo que não fosse reconhecido o período itinerary, né, que é o que vai da casa da pessoa para o trabalho, do trabalho para a casa. Porque foi feito isso em acordo coletivo, né? E aí foi aquela discussão, chegou no Supremo e o entendimento foi que o negociado, que é o que acontece entre esses sindicatos, vai prevalecer sobre o que está na lei, tá? Agora, surgiu aí várias especulações, muita gente ficando preocupada. Então, quer dizer que agora se o sindicato negociar que eu não tenho direito mais às férias, pronto, eu vou ficar sem férias? Não. Existem os direitos que são indisponíveis do trabalhador e esses direitos, principalmente os que estão no artigo 7º da Constituição Federal, eles não podem ser negociados, tá? Então, não existe essa. Vou retirar o horário de almoço, não tem mais intervalo. Não pode. Vou retirar as férias. Não pode. Mas todos os outros, que não são esses direitos que estão no artigo 7º, eles podem sim ser alterados, só que mediante ao acordo coletivo. Por quê? Entende-se que, vamos supor, as empresas elas estão nesse patamar. Só que o empregado está aqui embaixo, sozinho. Só que a partir do momento que ele é representado por um sindicato, ele fica no mesmo poder. Nesse poder, ele pode realmente fechar um acordo, tá? E aí é só nessas questões. Então, você não se preocupe,
se for falar de direitos fundamentais. Esses não vão ser mexidos, tá bom? Muito legal ter falado sobre isso. Em São Paulo é trânsito, né? E a gente sempre se questiona se poderia fazer diferente, mas aqui acho que esse horário contando como trabalho seria em locais mais afastados, que você tem uma dificuldade de fato. Não só o trânsito, né? Uma dificuldade no acesso, às vezes vai até a própria empresa, acho que vai buscar a pessoa também. Nesses casos realmente fica a cargo da empresa fornecer essa locomoção. E esse caso em específico era, porque o acordo foi exatamente, a empresa mandava o ônibus pegar os funcionários, trazer até a empresa. Então, e ainda assim eles queriam cobrar esse período, tá? E aí, como já tinha sido acordado, não, mas era a empresa que realmente tem que oferecer essa locomoção em casos de distâncias longas. Agora, se for em um período curto, a empresa é obrigada a fornecer ali o vale transporte, né? Que é do serviço comum. É o ônibus e metrô, não é Uber, não é gasolina para o seu carro próprio, não. É o transporte Inclusive, público. não pode nem pagar em dinheiro. Em dinheiro. E também, se você pede o vale transporte e não vai de condução, também pode ser um problema, né? Pode ser um problema. Isso pode ser questionado na justiça, porque é uma forma de você estar fraudando, né? Porque você pediu para uma coisa e você está desvirtuando aquilo ali. É bom ficar atento, né? Nós falamos da estabilidade ou da não estabilidade, né? Para as doenças relacionadas ao trabalho, tem estabilidade? Foi retirado. E aí, o que aconteceu? Depois foi entendido que não. Que a pessoa precisa ter ali uma estabilidade mesmo, pós o seu retorno. Mas aí, para cada setor, a gente vai ter uma regra específica. Então, assim, vai depender da sua convenção, da convenção, vai depender da sua função, o que você faz. Então, assim, por alto, ela é mantida, tá? Outra questão, aproveitar que você presta bastante consultoria e assessoria jurídica para as empresas, reversão de justa causa. Então, desde que você começou a falar sobre isso, dá para reverter, tem casos em que a justa causa pode ser revertida. Isso ganhou uma proporção muito grande. Então, as pessoas acreditam que tudo pode ser revertido. Eu queria que você explicasse, a gente não tem muito tempo, tem mais uns 2, 3 minutinhos para você explicar para a gente. 3 minutinhos. Reversão de justa causa, por favor. Ela pode acontecer, sim, se ela foi realizada fora dos ditames legais, fora do que está ali no artigo da CLT, tá? Se ela não condiz com aquilo, ela pode ser revertida. Às vezes, tem empresas que podem falsear isso ou não conseguem comprovar que, de fato, aconteceu aquilo que ela julgou como motivo para dispensa, né? Para mandar embora por justa causa. Então, se esse foi o caso, pode ser revertido. Mas não é a maioria, o caso da maioria, não. Não se empolguem muito, não. Importante ter e esse caso é sério, né? Então, aliás, tudo no direito é muito sério, mas é importante buscar essa consultoria, provar, né? Então, fazer ali, mostrar para o advogado tudo que você tem, porque o advogado, a gente aprendeu aqui no Consulta ao Doutor, é o primeiro juiz da causa. Exato. E o advogado também não faz milagre. Se você está contando, papel aceita tudo, mas não é só papel que a gente vai mandar. A gente precisa de provas. Se você está me contando uma história muito bonita, você tem razão, mas como você vai provar isso? Eu já cheguei a pegar causas porque eu vi que não tinha prova nenhuma. Também é o seu nome que fica ali envolvido, né? Então, responsabilidade, né? Você já sabe, eu já tenho uma ideia de que não vai dar certo, então... Exato. Muito legal. Vou passar os contatos aqui da doutora no Instagram, @SuelenColombo, Suelen com 2 L's. Suelen Colombo, igualzinho está escrito na sua tela. E tem 2 telefones, 11 980 18 10 41, 980 18 10 41 e 11 2645 0023. Doutora, volte outras vezes, foi incrível aprender com você, a entrevista super esclarecedora. Obrigada a todos que participaram, as perguntas foram ótimas. Obrigada, doutora. Eu que agradeço o convite, é um prazer, eu amo falar sobre direito, explicar, deixar as pessoas assim bem esclarecidas. E é um prazer meu estar aqui. Muito bom saber os nossos direitos. Obrigada, viu? Obrigada a você que escolhe nos assistir. A gente se vê amanhã. Tchau.